A representação imagética sempre esteve presente no cotidiano do ser humano. O ato de se comunicar e narrar através das imagens frequentemente se revelou uma necessidade humana. A princípio, essas narrativas não possuíam um público específico, pois o importante era contar uma história. Foi somente com o surgimento da literatura infantil que as narrativas visuais infantis surgem. Através dos tempos, essas narrativas foram se adaptando por meio das tecnologias que surgiram e foram se atualizando das paredes das cavernas até as telas do computador. Ilustração não é somente um desenho. Muitos erroneamente acreditam que o desenho e a ilustração possuem o mesmo significado. O desenho é uma linha que passeia, Paul Klee. O desenho é uma imagem livre e descompromissada, sem o objetivo de comunicar uma ideia ou contar uma história. A ilustração, o oposto, tem a função narrativa. Do mesmo modo que o escritor se compromete com a narrativa textual, o ilustrador é responsável pela narrativa visual. Sendo o desenho uma linha que passeia, como afirma Paul Klee, a ilustração é uma linha que passeia e vai contando uma história. Muitos ilustradores defendem que a arte de ilustrar está assentada no equilíbrio e na harmonia entre a imaginação verbal e a imaginação visual, e que um dos objetivos básicos do ilustrador é tornar em comum o comum, transformar o real em fantástico, sugerir e representar o que o leitor supõe ver. Ilustrar é, portanto, dizer o que não foram ditas pelas palavras, é interagir com o texto, complementando. Como surgiu a ilustração? Não há uma data exata para o surgimento da ilustração, mas alguns pesquisadores acreditam que as ilustrações, assim como a escrita, se originaram na pré-história, a partir das pinturas rupestres, onde as imagens, feitas no interior das cavernas, narravam acontecimentos do cotidiano, como as lutas, caças, relações familiares e as crenças religiosas. As ilustrações eram feitas com materiais extraídos da própria natureza, como as frutas, vegetais, sangue de animais, pedra e a própria terra. Mas foi no Egito, no século XII a.C., que surgiram as primeiras ilustrações em manuscritos. Esses livros eram conhecidos como o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos era uma coletânea de rolos de papiro, onde ficava registrado os dogmas religiosos dos egípcios, com orientações da vida após a morte. E nesses manuscritos, as ilustrações tinham a função de narrar visualmente a crença egípcia, acompanhada pela escrita, que também era composta por desenhos e símbolos. No período das civilizações gregas e romanas, predominam a ilustração descritiva e objetiva, sendo usada nas áreas da medicina, arquitetura e topografia. As ilustrações gregas também estavam presentes,
nas pinturas em afrescos e vasos de cerâmica. Mas de onde vem a palavra ilustração? O termo ilustração significa iluminar, trazer luz, e surge na Idade Média, durante o crescimento do cristianismo na Europa. As ilustrações surgem na Bíblia Paupérrima, ou a Bíblia dos Pobres de Espírito, com o objetivo de levar à população ágrafa os dogmas da Igreja. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler, Papa São Gregório Magno. Os religiosos acreditavam que as ilustrações seriam de suma importância para os escritos sagrados e ajudariam a ensinar a palavra para aqueles que não sabiam ler. Em uma sala especial chamada escritório, que significa lugar de escrever, os monges copistas escreviam e traduziam o texto sagrado, deixando espaço para os iluministas fazerem as ilustrações, chamadas de luminuras. Essas ilustrações eram o centro do livro, onde havia poucos textos e algumas nenhum. As ilustrações eram feitas com folhas de ouro, que iluminavam o texto. Daí, acredita-se que tenha surgido o termo devido às cores luminosas e vibrantes dos riquíssimos elementos decorativos que se destacavam. Acredita-se também que a palavra se originou de alume, especialmente em referência ao alumbre de potássio, que era misturado a corantes vegetais, obtendo-se assim a laca aluminada, frequentemente usada nas iluminuras. As cores mais utilizáveis eram o azul, vermelho, amarelo, verde, preto e branco. E elas vinham das plantas, minerais e até do sangue de insetos. O pigmento era misturado também com clara, gema de ovo e cera de abelha. A cor azul, uma das mais admiradas pelos monges, era extraída das sementes de uma planta ou da mistura dos minerais azurita e lápis lazuli moídos. A tinta vermelha vinha da argila misturada com púrpura e o amarelo do açafrão. O verde era extraído da malaquita e a tinta preta vinha do carvão. O branco era extraído da cal ou das cinzas de ossos de pato.